A economia brasileira, desde o seu descobrimento em 1500, evoluiu por meio de profundas transformações impulsionadas por diversos ciclos econômicos e mudanças políticas significativas. Inicialmente, a exploração do pau-brasil dominou as atividades econômicas, seguida pelo lucrativo ciclo da cana-de-açúcar e, posteriormente, pelo ciclo do ouro, que marcou o auge da exploração mineral. Com o tempo, essas economias de base primária cederam espaço para a industrialização e o desenvolvimento de novos setores produtivos, moldando o Brasil como uma das maiores economias emergentes do mundo atual. Os primeiros povos a habitar o território que hoje conhecemos como Brasil chegaram há milhares de anos, muito antes da chegada dos europeus. Esses grupos desenvolveram culturas diversas, com modos de vida distintos, dependendo do ambiente em que viviam. As evidências arqueológicas sugerem que os primeiros humanos chegaram ao território do atual Brasil há pelo menos 12 mil anos, durante a Era Glacial, quando os níveis do mar eram mais baixos e permitiam a migração por diferentes rotas. Um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, datado de cerca de 11 mil anos, nessa região foram encontrados fósseis humanos, incluindo como o famoso crânio de Luzia, considerado um dos mais antigos da América do Sul. À medida que esses grupos se espalharam pelo vasto território brasileiro, eles desenvolveram diferentes culturas e se adaptaram a uma variedade de ambientes, desde a floresta amazônica até os pampas do sul e o litoral. As populações indígenas se diversificaram tanto culturalmente quanto linguisticamente, formando diferentes nações e tribos. A organização dos povos indígenas variava bastante, dependendo do ambiente e da cultura. Algumas tribos viviam em comunidades relativamente pequenas, enquanto outras eram mais centralizadas e hierárquicas. Muitos grupos praticavam a agricultura de subsistência, especialmente cultivando mandioca, milho e outras plantas nativas. A caça, a pesca e a coleta de frutos também eram práticas bem comuns. Se você assistiu meu vídeo sobre economias ao longo da história, você sabe que essas características são presentes em economias tradicionais, que basicamente funcionavam de maneira simples, onde trabalhos são determinados por gênero e status dentro da comunidade. A caça e a coleta de alimentos se fazem necessário apenas para suprir as necessidades, sem produção de excedentes para comércio ou troca. Tudo que é coletado ou caçado é distribuído pelos membros do grupo, garantindo o mantimento de todos, até daqueles que não são capazes de produzir. Os indígenas não produziam em larga escala para acumular riqueza, mas sim para atender às necessidades imediatas de suas aldeias. As trocas entre grupos eram feitas de maneira simples, envolvendo alimentos, utensílios ou cerâmica, sem presença de um sistema monetário. Já do outro lado do Atlântico, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, o Reino de Portugal tornou-se uma potência marítima europeia. Os portugueses começaram a explorar o Oceano Atlântico em busca de novas rotas comerciais e riquezas. Em 1500, Portugal organizou uma grande expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. O objetivo principal dessa expedição era alcançar a Índia, como Vasco da Gama fez 2 anos antes, para estabelecer relações comerciais com o Oriente. Mas a frota acabou desviando de sua rota e chegando à costa do Brasil. A frota de Pedro Álvares Cabral era composta por 13 navios e aproximadamente 1.500 pessoas, incluindo marinheiros, soldados, sacerdotes e nobres. Esta foi uma das maiores expedições portuguesas até aquele momento. Em 22 de abril de 1500, a frota avistou terras que foram chamadas de Ilha de Vera Cruz, acreditando que fosse uma ilha. Mais tarde, com mais explorações, ficou claro que se tratava de um vasto continente. O local de desembarque foi na região que hoje corresponde a Porto Seguro, no estado da Bahia. Embora a chegada de Cabral tenha sido um marco para o início da presença portuguesa no Brasil, o país não foi imediatamente colonizado. Nos primeiros anos após 1500, Portugal se concentrou principalmente no comércio com o Oriente e na exploração da costa africana. A exploração do Brasil nos primeiros anos foi limitada à extração do pau-brasil, uma árvore nativa usada para produzir tinta vermelha que foi comercializada pelos portugueses com a ajuda de mão de obra indígena. Foi só nas décadas seguintes que Portugal passou a se interessar mais pela colonização do Brasil, estabelecendo as capitanias hereditárias em 1534 e fundando a primeira cidade, São Vicente, no litoral de São Paulo. Isso marcou o início da colonização sistemática do território e a introdução de uma economia baseada em plantações de cana-de-açúcar e escravidão indígena e posteriormente africana. A partir daqui, o Brasil migraria de uma economia tradicional, como era a dos povos indígenas, para uma economia planificada, como era a de muitos países europeus, onde as tomadas de decisões eram centralizadas em uma ou poucas pessoas. Capitanias hereditárias.
As capitanias hereditárias foram uma forma de administração territorial implementada pela coroa portuguesa no Brasil em 1534, como parte da estratégia para colonizar e explorar as vastas terras do Novo Mundo. O território brasileiro foi dividido em 15 faixas de terra, chamadas de capitanias, que foram doadas a 12 nobres portugueses, conhecidos como donatários. Esses donatários tinham o direito de administrar, explorar e repassar as terras a seus descendentes, daí o termo hereditárias. Os donatários eram responsáveis por garantir a colonização, defender o território contra invasões e desenvolver atividades econômicas, como a agricultura e a extração de pau-brasil. Em troca, eles recebiam poderes administrativos e judiciais, além de partes dos lucros das atividades econômicas. Entretanto, tinham também a obrigação de enviar parte da riqueza extraída para a coroa. O sistema, no entanto, teve sucesso limitado. Das 15 capitanias, apenas a de São Vicente e Pernambuco prosperaram significativamente. A maioria das outras fracassou devido a dificuldades com ataques de índio, falta de recursos e isolamento geográfico. Devido aos fracassos e à necessidade de um maior controle central, a coroa criou o Governo Geral em 1548, com sede em Salvador, para coordenar a administração das capitanias. Com o tempo, o sistema de capitanias hereditárias foi sendo desmantelado, e o território passou a ser diretamente administrado pelo governo colonial. Ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar foi um período crucial para a economia colonial brasileira. Esse ciclo marcou a transição de uma economia baseada na exploração de recursos naturais para a economia agrícola voltada à exportação. O cultivo de cana-de-açúcar foi introduzido no Brasil no início do século XVI, por volta de 1516. Inicialmente, as primeiras plantações foram estabelecidas em Pernambuco e em outras partes do Nordeste. A cana-de-açúcar encontrou um ambiente propício para o seu crescimento nas condições tropicais do Brasil. E para processar a cana e produzir açúcar foram construídos engenhos, que eram instalações onde a cana era moída e o suco era cozido para obter açúcar. Esses engenhos se tornaram a base da economia açucareira e foram de propriedade de grandes senhores de terras. O cultivo da cana e a operação dos engenhos exigiam uma grande quantidade de trabalho. Para atender essa demanda, Portugal importou escravos africanos e foram forçados a trabalhar sob condições extremamente severas. O açúcar produzido era destinado principalmente para o mercado europeu, onde era altamente valorizado como adoçante. Portugal estabeleceu um monopólio sobre a produção e a exportação de açúcar do Brasil, tornando-se uma parte vital de sua economia. Durante o ciclo, algumas capitanias se destacaram devido ao seu sucesso na produção de açúcar e à importância econômica. A capitania de Pernambuco foi bem sucedida e produtiva durante o ciclo do açúcar. A região era ideal para o cultivo de cana devido ao solo fértil e ao clima apropriado. Pernambuco tornou-se o centro da produção de açúcar no Brasil colonial, com vários engenhos estabelecidos ao longo do litoral. A capitania da Bahia também teve sua presença significativa na produção. Salvador, a capital colonial, servia como um importante porto para o comércio de açúcar. A demanda por açúcar levou à construção de infraestruturas significativas, como estradas e portos, por facilitar o transporte do produto. Isso também impulsionou o desenvolvimento das cidades costeiras, como Recife e Salvador. Já no Sudeste, mais especificamente na capitania de São Vicente, as condições eram um pouco diferentes. O clima não era tão propício para o cultivo da cana-de-açúcar como no Nordeste, e a capitania estava mais afastada de Portugal. Além disso, fatores geológicos contribuíam para essa diferença. A capitania de São Vicente era menos extensa que as do Nordeste, limitada pelo Tratado de Tordesilhas, e pela presença da Serra do Mar, que se estende por boa parte do território sul e sudeste do Brasil. Essa cadeia montanhosa dificultava a expansão para o interior, restringindo as plantações de açúcar à costa, onde as faixas de terra eram bem mais estreitas. A limitação geográfica da capitania impôs desafios em seu desenvolvimento econômico, mas a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, em 1578, sem deixar herdeiros, trouxe novas circunstâncias. O trono foi ocupado pelo rei Felipe II da Espanha, o parente mais próximo vivo. E com a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, o Tratado de Tordesilhas deixou de ter validade, abrindo o caminho para a expansão territorial. Os paulistas, sem muita possibilidade de prosperar com o açúcar, começaram a explorar o interior do continente, dando início ao movimento que chamamos de bandeirantismo. Os bandeirantes eram exploradores e aventureiros que, movidos pela busca de riquezas como ouro e pedras preciosas, desbravavam o interior do Brasil, capturando também indígenas para servir como escravos. Uma cidade de grande importância nesse contexto foi Santana do Parnaíba, fundada em 1625. A cidade tornou-se um dos principais pontos de partida para expedições bandeirantes.
Susana Dias, uma das primeiras mulheres a liderar as bandeiras, teve um papel importante na expansão e povoamento da região. Descendente de portugueses e indígenas, ela contribuiu para a fundação de povoados e foi uma figura de destaque nesse período. O bandeirantismo foi fundamental para a expansão do território brasileiro, rompendo com limitações impostas pelo Tratado de Tordesilhas e permitindo que o Brasil adquirisse sua forma territorial atual. Muitas das rotas que esses bandeirantes percorriam ao desbravar o território acabaram se tornando trajetos importantes no Brasil moderno. Diversas rodovias atuais seguem esses caminhos, como a rodovia Bandeirantes, a rodovia Anhanguera e a rodovia Fernão Dias, que lembram o legado dessas expedições na conexão entre regiões e a exploração do interior. Além disso, foi esse movimento que ao longo do século XVII culminou na descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Iniciando o ciclo do ouro e mudando o eixo econômico da colônia do Nordeste açucareiro para o Sudeste minerador. O ciclo do ouro. O ciclo do ouro foi um período fundamental na história econômica do Brasil, marcado pela descoberta e a exploração de minas de ouro, principalmente nas regiões que hoje correspondem ao estado de Minas Gerais, além das partes de Goiás e Mato Grosso. O ciclo do ouro começou no final do século XVII, após a relativa estagnação econômica da colônia, que até então dependia principalmente da produção de açúcar do Nordeste. No entanto, o esgotamento das lavouras de cana-de-açúcar devido à concorrência internacional gerou a necessidade de encontrar novas fontes de riqueza. A descoberta das primeiras minas de ouro ocorreu por volta da década de 1690, nas terras que hoje correspondem à atual Minas Gerais. Essas descobertas foram feitas principalmente por bandeirantes, em suas expedições pelo interior, que buscavam os indígenas para escravizar, além de riquezas minerais. A notícia da descoberta do ouro gerou uma grande migração de colonos aventureiros, não só do Brasil, mas também de Portugal e de outras partes do mundo. Isso levou ao surgimento de núcleos urbanos em região antes pouco povoadas. Cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana e Diamantina se tornaram os principais centros dessa atividade mineradora. A extração de ouro, inicialmente feita de maneira rudimentar em leitos de rios, rapidamente se tornou a base da economia colonial. E para garantir que a metrópole portuguesa lucrasse com essa riqueza, a coroa impôs diversos tributos e controles sobre a produção. 20% de todo o ouro extraído era destinado à coroa. Para evitar o contrabando de ouro em pó e facilitar a cobrança, em 1720 a coroa fundou as casas de fundição, onde o ouro extraído era fundido e transformado em barras devidamente carimbadas. A partir daí, só era permitido o comércio de ouro legalmente fundido. Com a mineração, as cidades mineiras floresceram, e as atividades como comércio, artesanato e transporte tornaram-se fundamentais para atender às necessidades da população. A região passou a ter uma economia interna relativamente dinâmica, com forte demanda por alimentos, escravos e bens de consumo. Vila Rica de Ouro Preto, atualmente conhecida como apenas Ouro Preto, foi uma das cidades mais importantes do Brasil durante o ciclo do ouro. Fundada oficialmente em 1711, foi o epicentro da mineração de ouro nas terras coloniais, desempenhando um papel crucial na economia e cultura do Brasil colonial e se destacando como um centro de riqueza, agitação social e desenvolvimento artístico. A abundância de ouro na região fez com que a cidade se transformasse em uma das cidades mais ricas e populosas da colônia, atraindo todo tipo de gente: colonos portugueses, comerciantes, escravos africanos, artesãos e membros da administração colonial. No auge do ciclo, a cidade se tornou um centro financeiro e administrativo, onde a coroa portuguesa estabeleceu rígidos sistemas de cobranças de impostos. Com o enriquecimento proporcionado pela mineração, Vila Rica também se destacou como um importante centro cultural, especialmente no desenvolvimento da arte barroca. A cidade tornou-se famosa por suas igrejas ornamentadas e por sua rica produção artística e arquitetônica. As igrejas não eram apenas locais de culto, mas também símbolos de status social, onde as elites da cidade exibiam seu poder e riqueza. Por volta de 1750, as jazidas de ouro começaram a se esgotar e a produção entrou em declínio. Isso levou à crise da economia mineradora, que, somada à crescente exploração de diamantes, acabou diminuindo a importância econômica das minas. Em termos de impacto, o ciclo do ouro teve grandes consequências para a economia portuguesa e para a estrutura colonial, transformando o Brasil no principal pilar econômico do Império Português, gerando a urbanização e fomentando tensões políticas que culminaram em movimentos como a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII. Chegamos ao fim da parte 1 da evolução da economia brasileira.
Logo logo sai a parte 2, lembrando que o vídeo não é tão aprofundado nos temas. Se você gostou, já clica no botão de gostei e se inscreve aí.